Olá! Essa é a nossa terceira aula sobre a adição de momentos angulares e nós vamos falar do problema específico do acoplamento spin-órbita, que é uma aplicação do formalismo geral já desenvolvido. Então, no acoplamento spin-órbita, se tem então a aplicação do formalismo de adição de momentos angulares ao acoplamento de dois momentos angulares. Um é o momento angular orbital, L, e o momento angular de spin, S. Assim a gente tem momento angular total, J, é igual a L mais S. O sistema físico a gente pode estar trabalhando é uma partícula de spin 1,5 e um estado de momento angular orbital. É isso que nós vamos tratar. Tá? Então, no caso, nós temos associados a cada um dos momentos angulares um número quântico associado, que é ao primeiro, o J1 é igual a L. No caso do momento angular orbital, a gente sabe da teoria que L é inteiro. E M1 é igual a ML. Também, o caso de momento angular orbital, a gente tem que se lembrar da notação espectroscópica, que também é bastante usada, que é SP, D, F, assim por diante, que essa nomenclatura está relacionada diretamente ao valor de L. Então, se L igual a 0, é um estado S. L igual a 1, estado P. L igual a 2, estado D. L igual a 3, estado F. Isso tem tudo a ver com aqueles números quânticos no átomo de hidrogênio também. É uma aplicação também. Tá? J2, o segundo número quântico, associado ao segundo momento angular, é S, que é 1,5. S minúsculo. E a projeção Z, M2 igual a MS, que é mais ou menos 1,5. Spin para cima e spin para baixo, a gente costuma dizer. Né? Quais os valores permitidos para J? J é o número quântico associado ao momento angular total. Da teoria do momento angular, a gente sabe, da teoria geral, que vai ser módulo de J1 menos J2 até módulo de J1 mais J2. Aplicado aqui, J está entre módulo de L menos 1,5 até módulo de L mais 1,5. Ou seja, J vai ser L mais ou menos 1,5. Os valores possíveis. Tem dois valores possíveis para J, que é o número quântico associado ao momento angular total. Quantos estados tem para cada um destes? Então, para o caso J igual a L mais 1,5, nós vamos ter estados que vão ser denotados por esses cats L mais 1,5 e M. Tá? Vai ter esses cats. E vão ser, a gente vai ver, 2 vezes L mais 1 estados. Já no caso J igual a L menos 1,5, vão ter menos estados. E vão ser denotados por L menos 1,5, M. Esses cats. Né? E vão existir, então, 2 L estados. Ou seja, no caso L igual a 1, vão ter 2 estados. L igual a 2, vão ter 4 estados. L igual a 0 não vai ter esse de baixo aqui. L igual a 0 vão ter 2 estados correspondentes ao de cima. Todos os casos se aplicam aqui para a situação geral aqui. Vamos começar então com o caso J igual a L mais 1,5. Tá? Encontrando todo o acoplamento, o resultado desse acoplamento spin-órbita, que é escrever, na verdade, os cats relacionados ao momento angular total, L mais S, então vai ser J e M. Relacionar eles com os cats dos momentos angulares individuais. No caso dos componentes Z de cada um, de ML e de MS. MLH cortado e MSH cortado são os autovalores da componente Z de cada momento angular. Cada um dos dois. Né? Então aqui tem uma soma. Um dado estado L mais 1,5, um dado valor de M, vai ser dado por a soma
de termos. Então, uma soma sobre todos os valores possíveis de ml, é o número quântico do primeiro, do momento angular orbital, de menos, que vai de menos L a mais L, e de ms, que é o número quântico associado ao momento angular de spin, menos 1/2 a mais 1/2. E os coeficientes são os famosos coeficientes de Clebsch-Gordon, que eu estou escrevendo nessa forma porque é mais compacto. Tem a outra forma de escrever, que é através que eles são um bracket, né? Que tem a ver com a projeção justamente da base dos momentos angulares total e dos momentos angulares individuais. Tá? Então você sabe escrever daquela outra forma também. A gente tem que saber escrever nas duas formas. Né? Então, tá aqui, ó, genérico ml e ms. Aí L 1/2 está fixo, que é o acoplamento. Então tem o L que está associado ao L grande, está associado o L grande ao quadrado, vai ter L mais 1 H cortado ao quadrado, então está aqui associado esse. Esse L está associado ao alto valor lá, e o 1/2 está associado a SS mais 1 H cortado ao quadrado. Alto valor de S2. Tá? Então isso fica fixo aqui. E aqui as duas, os números quânticos associados à base dos componentes individuais e à base do momento angular total. Tá? Então, no caso L mais 1/2 é o caso que a gente está trabalhando. J igual a L mais 1/2 e M. Vamos considerar depois todos os valores possíveis. Tá? Então, inicialmente vamos abrir o segundo somatório, que é o somatório nos spins. Tem 2 valores possíveis. Então está aqui, aberto nos spins, permanece o somatório sobre o ml, de menos L a L, menos L a L, um dos termos com spin menos 1/2, está aqui menos 1/2 e aqui está menos 1/2, ou spin 1/2, e aqui no coeficiente de Clebsch-Gordon 1/2 também. Tá? Agora vamos colocar a informação que a gente sabe aqui. A gente sabe, por exemplo, essa regra de seleção. É chamado assim, uma regra de seleção para os coeficientes de Clebsch-Gordon, que ml mais ms é igual a m. No caso geral seria m1 mais m2 é igual a m. Né? Então isso tem que acontecer. A soma das componentes z aqui, ml mais ms, vai dar componente z do total, que é o m. Tá? Ou podemos isolar o ml e escrever o ml em termos de m menos ms. Qual a vantagem de escrever dessa segunda forma? A vantagem é que agora a gente tem somatório sobre ml. Só que esse somatório não faz sentido nesse caso porque ele só tem um valor possível. ml é vinculado a m menos ms. Então isso vai fechar esse outro somatório que faltava. Né? Então, onde tem ml, vai m menos ms. M menos ms. M menos ms. Vejo ms menos 1/2 e mais 1/2. Né? Aqui. Menos 1/2. É isso que foi colocado então. Onde tinha ml, foi colocado m menos ms. No caso, m menos 1/2 e m menos 1/2. Os dois termos, as duas possibilidades que respeitam as regras de seleção. Bom, agora a gente tem que determinar os coeficientes de Clebsch-Gordon, né? Determinar esses dois coeficientes aqui. Então, vamos começar com um deles. E o que a gente pode usar, por exemplo, para determinar os coeficientes? As relações J mais e J menos. São as relações de recorrência. Né? No caso aqui está sendo mostrado aquele plano onde tem os pontos no eixo X corresponde ao valores de ml e no eixo Y corresponde ao ms. Só tem 2 valores possíveis na vertical para ms. A linha de baixo corresponde ao spin menos 1/2. A linha de cima corresponde ao spin mais 1/2. Então, o que a gente pode fazer aqui?
se escolher a linha de cima, é conveniente usar a relação de recorrência J-. Lembram da aula passada que a relação de J-, essa relação de recorrência, ela vai relacionar 3 coeficientes de Clebsch-Gordan. 3, 1, 2, 3. Só que neste caso, 1 está fora, não existe esse estado denotado aqui por X. Que então estamos dizendo, um estado é proibido. E com isso, a relação de recorrência aplicada a relacionar 2 desses elementos, 3 na verdade, mas 1 é 0. Então a partir de 1 obtenho o outro. Aí eu posso ir até todos os valores possíveis aqui. Tá? Então como é que fica aqui? Por exemplo, vamos pegar a relação de recorrência que a gente viu na aula passada e aplicar a esse caso. Então aqui está escrito genérico, mas já aplicado aqui. Então ml, ms, j, m-1. Então ele vai relacionar um coeficiente de Clebsch-Gordan m-1 com um m. Nos termos da direita, temos 2 termos na direita. Então aqui tem o valor de m-1, 1 a menos, né? E no lado direito tem m, 1 a mais. Então m-1 e m. Isso é uma coisa importante. E o que acontece nesses 2 termos? Lembra que o operador J- ele vai relacionar, vai fazer andar esses valores de ml e ms. Então o resultado da relação de recorrência é aqui. O primeiro termo vai ter ml, ele vai relacionar um termo que tem ml com um termo que tem ml mais 1. ml está no eixo x aqui. Então, o termo da esquerda é um ponto da esquerda, ou seja, ml. E o ponto da direita seria ml mais 1. O termo de baixo o ml fica fixo e o ms que varia em mais 1. Só que o ms já está no valor máximo ali. ms já é 1 meio. Então 1 meio mais 1 dá 3 meios. E não existe esse estado. É spin 1 meio. Então não pode ter maior do que 1 meio. Então por isso que está escrito aqui. Esse estado é proibido. Então a relação de recorrência ela é aplicada. Ela relaciona 3 coeficientes. Só que o 1 não é físico. É proibido. Então o coeficiente de Clebsch-Gordan automaticamente ele é 0, que ele não satisfaz as regras de seleção também. Está um valor de ms maior do que o que poderia. Isso está proibido. E também, botando ms igual a 1 meio aqui, vai zerar esse termo. Então, esse termo não contribui. Então, um ponto da esquerda é relacionado com um ponto da direita. Então, eu tenho que ml aumenta de uma unidade e o m também aumenta de uma unidade, né? Vai de menos 1 para m, quando passa daqui para cá. Porque já que 1 aumentou de uma unidade, o ml, então o m também aumenta de uma unidade. Agora vamos colocar os valores, né? Aplicar, já ignorando esse terceiro termo que dá 0, vamos só relacionar os 2 coeficientes de Clebsch-Gordan. Tá? Então, colocando lá, nós estamos no caso que j igual a l mais 1 meio e o ml é m menos 1 meio. Ou seja, é isso, né? M vai ser ml mais ms. ms é 1 meio. ms é 1 meio nesse caso aqui, que a gente está analisando a linha de cima, né? Então, o que vai acontecer agora? Vamos adaptar esses coeficientes. E uma segunda adaptação é o seguinte, de m-1 vai para m, subiu uma unidade. Nós vamos mudar essa notação, onde m-1 vai virar m, e m virou m mais 1, que vai aumentar de uma unidade. Tá? Não foi feita uma alteração aqui, só alterou relativamente, a alteração fica a mesma, de m para m mais 1. Antes era de m menos 1 para m. O restante aqui foi substituído os valores. E vejam só, dessa relação que é uma fórmula obtida na aula anterior, vejo que vai dar 2 termos, um do lado esquerdo e do lado direito,
que são L mais 1 meio menos M, L menos M mais 1 meio. Uma ordem diferente de soma, mas o valor é o mesmo. Então vai cortar esses dois termos. Então o que vai efetivamente contribuir para a relação entre um coeficiente de Clebsch-Gordon e o outro da direita aqui, e depois vamos para mais um e mais um, até onde der para ir, vai ser simplesmente o primeiro termo, que é o J mais M, com o primeiro termo do outro, que é L mais ML mais 1. Isso vai ficar mais fácil de entender o resultado que vem a seguir, se observar aqui que vai cortar o segundo, que vem daqui de substituir os valores no segundo fator, substituindo os valores no segundo fator, aí obtém o fator que é comum, então corta. Tá? Então, o primeiro fator é o fator relevante de cada raiz dessa aqui para fazer a análise entre um coeficiente Clebsch-Gordon e o outro da direita. Então, com isso, a gente pode isolar aqui e também substituir os valores, né? Então, L 1 meio, M mais 1 meio, 1 meio, L mais 1 meio, M mais 1, esse da direita é que está aqui. Aqui foi feito simplesmente foi cortado esse termo, e 1 menos 1 meio dá 1 meio, está aqui 1 meio, e aqui foi cortado esse termo, aí 1 meio mais 1 dá 3 meios, está aqui o 3 meios. Então só passou esse termo para o denominador, e aí nós temos então a relação entre um coeficiente de Clebsch-Gordon, que é M menos 1 meio, L mais 1 meio, M, com M mais 1 meio, M menos 1 meio com M mais 1 meio. Então o valor de ML aumentou de 1. Como é de fato, ML estava num lugar aqui e vem para a direita em uma unidade. E também L mais 1 meio, e de M foi para M mais 1. Então o M total também aumentou em uma unidade, tá? Quando passa da esquerda para a direita pela relação J menos, claro, já vendo que tem um termo proibido que não contribui. Tá? Isso vai ser feito agora progressivamente mais vezes para a gente conseguir chegar em um coeficiente de Clebsch-Gordon que a gente saiba efetivamente calcular. O que nos interessa é esse primeiro, mas aí a gente não sabe calcular ele direto. A gente vai usar as relações de recorrência, já usou uma vez, para determinar ao máximo e chegar no final e conseguir determinar o valor realmente dele, né? Aqui a gente tem relação entre dois coeficientes de Clebsch-Gordon. Então, reproduzindo a mesma relação aqui entre o primeiro coeficiente de Clebsch-Gordon, que a gente quer determinar, e o próximo na tabela, naquele gráfico anterior, o primeiro da direita. Então, andando em uma unidade para a direita, em ml, a gente vai de ml menos 1 meio, m mais 1 meio, andou em uma unidade. Consequentemente, o m anda em uma unidade, de m para m mais 1. O que a gente vai fazer agora? Esse é fundamental, tá? Mas esse aqui a gente obteve. A gente vai agora expressar este segundo em termos do próximo, que é quando anda mais uma vez, mais uma para a direita. Então, m mais 1 meio vai subir, isso é o ml. ml vai subir em uma unidade. Então, mais 1 vai dar mais 3 meios. O meio fica igual, L mais 1 meio é o mesmo, M mais 1 vira M mais 2. E assim por diante. Até que a gente vai para a direita, até que o ML vai atingir o valor máximo. Qual é o valor máximo de ML? É L. ML vai de menos L até mais L. Então a gente vai fazer todo esse caminho aqui. Então aqui está esboçado todo o caminho. Começamos com o primeiro. Então, tem aqui o primeiro resultado, que é 1 meio sobre 3 meios, com esse fatorzinho. E agora, escrevendo o próximo, a gente se dá conta que o m mais 3 meios, então, o m mais 1 meio com m mais 3 meios, eles se relacionam por um outro fator que vai de 3 meios para 5 meios. Antes era 1 meio para 3 meios. Olhe na expressão anterior, na relação de recorrência, nessa aqui,
para ver que isso vai acontecer. Então, substituo e se convenço que isso realmente acontece. Tá? Então, quando eu relaciono, começou com 1 meio e 3 meios. Aí eu vou no próximo, 3 meios, 5 meios. E aí eu tenho aqui o m mais 3 meios, m mais 2. Agora eu vou a mais um, eu vou mais um passo, mais um ponto para a direita. Aí de 3 meios vai para 5 meios, m mais 5 meios. m mais 2 vai para m mais 3, à custa de um fatorzinho desses que agora vai ser 5 meios, 7 meios. E assim por diante. Até eu chegar no valor máximo de J. Então, vamos lembrar que o fator que vai no denominador aqui, vamos voltar, que eu comentei antes, que acaba cortando o segundo termo, fica só o primeiro. O fator que vai para o denominador vem desse J mais M, raiz de J mais M. É isso que vai para o denominador. Então vamos ver qual é o valor máximo possível de J mais M. Vai ser J, que é fixo, mais M máximo. J é L mais 1 meio, que é o caso, e M máximo vai ser o valor máximo possível. Então, no caso, L mais 1 meio. Então, o resultado vai ser 2L mais 1. 2L mais 1, porque L mais L, e meio mais 1 meio, 2L mais 1 é o termo, é o valor que vai para o denominador. O que eu não falei ainda aqui? Quando a gente vai fazendo esses produtos, a gente sempre vai ter termos, um lado, um numerador com um denominador, que são iguais. Então eles vão se cancelando. Aí quando for os 5 meios, ele cancela aqui. Os 7 meios vai cancelar no próximo, que não está sendo mostrado. No final, o que vai sobrar? O primeiro e o último. Então o primeiro é L mais M mais 1 meio. E o último é o que a gente mostrou aqui, que é 2L mais 1. O último, então, é o valor máximo de M. M vai ser o valor de J, que é L mais 1 meio. Tá? Então, L mais 1 meio, L mais 1 meio. Esse aqui é o valor, o caso que a gente está trabalhando. E esse aqui é o valor máximo de M que pode ser assumido. Então, agora, esse coeficiente de Clebsch-Gordon aqui, a gente vai saber determinar. Vamos ver no próximo slide que a gente vai conseguir determinar isso. Mas antes vamos dar uma parada, vamos juntar os resultados que a gente já tem. Tá? Então, o que a gente está procurando e o que a gente já tem. Né? A gente não tem nenhum resultado pronto ainda. A gente quer escrever o ket L mais 1 meio para qualquer valor de M em termos dos kets que são os MLs e MSs. MLs e MSs. Só que ele já sabe que ML vai ser M mais 1 meio e M menos 1 meio. Tudo que a gente falou até agora sobre coeficiente de Clebsch-Gordon se refere a esse segundo coeficiente aqui. A gente começou por ele. Tá? A gente não foi determinar o outro ainda. Tá? Então a gente começou por ele e a gente obteve, juntando todo o slide anterior, a relação aqui na raiz do primeiro e o último termo dentro da raiz. Né? E esse termo, esse coeficiente de Clebsch-Gordon que a gente vai determinar agora. A gente vai reconhecer, na verdade, qual é. Tá? Então, agora escrevendo o coeficiente de Clebsch-Gordon como ele é mesmo, que é em termos do bracket correspondente, então vai ser Jm projetado em ML/MS. Vamos lembrar, é sempre essa ideia, né? Coeficiente de Clebsch-Gordon. ML e MS estão aqui por primeiro, né? Então ML igual a L e MS igual a MS igual a 1 meio. J é L mais 1 meio e M vai ser L mais 1 meio. Então esses 4 números aqui são justamente os termos. Para ficar mais claro, eu coloquei cada termo que ele é. ML igual, MS igual, J igual, M igual, só para ficar mais claro que o que vai no ket aqui é o L, 1 meio, L mais 1 meio, L mais 1 meio. Tá?
Só que se eu olhar para esses dois, é um bracket, né? Mas se eu olhar para esse cat, agora vamos escrever, vamos comparar os cats. Vamos transformar esse Bra num cat aqui. Então, J igual a L mais 1 meio. E M vai ser L mais 1 meio. É o valor máximo de M, né? Que é igual ao valor de J, L mais 1 meio. Não pode passar desse valor. Existe quantos termos nos outros cat de momento de componentes Z individuais que conseguem gerar esse valor de M total, L mais 1 meio? Não existe mais de um, só existe um. Ou seja, o valor de ML é L e MS é 1 meio. Ou seja, spin para cima, ML igual a L. Não tem outra combinação possível. Não tem como botar spin menos 1 meio, por exemplo, e conseguir obter esse valor de M. Então só existe esse valor. Então, no máximo que pode ter aqui é uma fase. E uma exponencial elevada complexa aqui, a gente pode escolher essa fase como sendo real e positiva. Então, podemos dizer que se eles são iguais, esses dois vetores, a projeção de um no outro vai dar 1. Então, o coeficiente de Clebsch-Gordon é 1, esse coeficiente. Então, se eu for sempre no coeficiente, nesse caso aí, a gente conseguiu chegar no coeficiente de Clebsch-Gordon do ML maior possível, não tem. Aí eu consigo descobrir que esse coeficiente é 1. É a partir desse determinar os outros. A gente tinha ali em cima, né? Então, a relação entre o primeiro, o que me interessa mesmo, fui relacionando com outros, andando na linha dos pontos horizontais, e cheguei no último que dá 1. Então, substitui 1 igual a essa raiz. L mais M mais 1 meio sobre 2L mais 1. Este é o primeiro coeficiente de Clebsch-Gordon calculado, tá? Que a gente obteve realmente. Vamos escrever o que a gente já tem, então. A gente conseguiu, então, escrever o cat L mais 1 meio M em termos dos cats de momento angular individuais, ou seja, ML, M mais 1 meio, menos 1 meio, e M menos 1 meio, 1 meio. Vejo que quaisquer dos casos, eu somando ML mais MS vai dar M, tá? Que é uma regra de seleção que a gente usou, na verdade, para ficar só com esses dois termos, né? Continua aqui como uma forma de checar se o nosso resultado está correto. Então, o primeiro coeficiente de Clebsch-Gordon a gente determinou. Agora, este outro, a gente não determinou ainda. A gente pode fazer um caminho similar, mas existem várias formas de fazer isso. Uma forma talvez mais simples de determinar esse outro coeficiente é tomando o quadrado da norma. Ou seja, calcular a norma do lado esquerdo e do lado direito. Vejam, os cats eles são feitos para serem normalizados. Então, se eu calcular a norma quadrado, vai dar 1. Tanto para o cat da esquerda, que é da base dos momento angular total, quanto para os da direita, que são dos momentos angular individuais. Então, todos os três cats têm norma 1. Então, norma quadrado dá 1. Então, como fosse projetar um no outro, tá? Então, daria do lado esquerdo dá 1. Do lado direito, norma quadrada, então o coeficiente vai elevado ao quadrado. Aqui a norma, então, dá 1. Então, fica só o coeficiente, mais a raiz quadrada elevou ao quadrado, sumiu a raiz, e aqui deu 1 de novo, calculando a norma desse vetor. Então, a gente consegue com isso relacionar um coeficiente de Clebsch-Gordon com o que já foi determinado, exigindo isso, né? Tomando o quadrado da norma e sabendo que os cats são normalizados. Agora é só isolar, né? Claro que eu tenho uma escolha aqui, que é só passar esse termo L mais M mais 1 meio sobre 2L mais 1 para o lado esquerdo, e aí isolar e simplificar, e nós vamos ter que o outro coeficiente de Clebsch-Gordon é elevado ao quadrado. Então, para eu ter o coeficiente de Clebsch-Gordon, eu preciso tomar raiz.
esse valor poderia não ser real. Se não fosse real, poderia ter um número imaginário ali. Mas a gente escolhe os coeficientes de Clebsch-Gordon tais que eles sejam reais. Então a gente já fez isso na aula passada, né? Na outra aula, na aula do formalismo geral. Então, escolhendo geral, o valor dele é tomar a raiz quadrada do quadrado. Aqui, então, passando para o outro lado, deu L menos M mais 1 meio sobre 2L mais 1. Tá? Então, esse é o valor do segundo coeficiente de Clebsch-Gordon que a gente calculou para a expressão. Juntando os dois, nós temos então já o primeiro grande resultado dessa aula, que é escrever os valores L mais 1 meio M em termos dos ml, ms, ml, ms possíveis. E aqui estão os coeficientes. Vejo que eles são diferentes. Tá? Aqui eles já são determinados. O que falta aqui? O que se pode obter? Bom, quais valores possíveis de M? M vai de menos L menos 1 meio até mais L mais 1 meio. Porque J é igual a L mais 1 meio. Então, L vai aqui. Menos L menos 1 meio vai subindo em uma unidade. Menos 1 meio mais 1 dá mais 1 meio. Mais 1, 3 meios. E vai indo até chegar no L mais 1 meio. Logo antes eu estava em L menos 1 meio, L menos 3 meios. Dependendo do valor de L, não tem tantos termos assim, né? Mas aqui está genérico. Tá? Genérico é válido para qualquer valor de L. Vamos agora para o segundo caso, que J é igual a L menos 1 meio, é a linha de baixo. Né? Então seria spin menos 1 meio. J é L menos 1 meio. Quantos estados existem? A gente já disse lá, são 2L estados. Se L igual a 0, não tem nessa linha aí nenhum estado. Se L for igual a 1, tem 2. Se L for igual a 4, tem 8, assim por diante. Tá? Testem isso. Então, por exemplo, L menos 1 meio. Se o J é igual a L menos 1 meio, de quanto a quanto vai o M? Mais ou menos esse valor. Né? Então, menos esse valor seria menos L mais 1 meio. É o valor mínimo de M. Depois, sobe em uma unidade. Menos L mais 3 meios. E assim por diante. Até chegar do outro lado lá, o valor máximo de M vai ser L menos 1 meio. E antes disso, estamos aqui em L menos 3 meios. E aí com isso vai se chegando em todos os valores possíveis, de todos os cats possíveis. Então agora vamos fazer a mesma coisa de antes, que é determinar o acoplamento, ou seja, relacionar os vetores de estado do momento angular total, o Jm, com os mLs e ms's. E para isso, só que agora para os estados J é igual a L menos 1 meio. E M deixa genérico aqui. Correndo sobre todos os valores possíveis de mL, que vai de menos L até mais L, e de ms, que é menos 1 meio, até mais 1 meio. Aí então, aqui está o somatório, então genérico, todos os termos que pode contribuir. Então, L meio, ml, ms, ml, ms, e o valor de J, que é L menos 1 meio, e M. A gente vai ver aqui, fazendo a soma sobre os spins primeiro, tem dois termos. Então a gente escreve aqui L menos 1 meio, M, vai dar dois termos. Então permanece aqui o somatório em ml, de menos L até L. E o primeiro, então, vai ser o spin menos 1 meio, ms, menos 1 meio. E mesma coisa aqui, menos 1 meio. Aparece ms, né? E no segundo termo, 1 meio. Então, ms é 1 meio, ms igual a 1 meio. Abriu o somatório em ms. Agora vamos ver as relações aquelas, as regras de seleção para os coeficientes de Clebsch-Gordon, né? Que
ml mais ms tem que dar o m. m1 mais m2 vai dar o m. Né? É o m relacionado ao m total, né? Componente z, vamos dizer assim, do momento angular total. Ou, isolando o ml, ml vai ser o total menos ms. Tá? Mesma coisa que a gente fez antes. Então, com isso, usando a regra de seleção, isso permite a gente matar esses dois somatórios em ml, já que só existe um valor possível, é m menos ms. Então, a gente permanece com dois termos. Então, ml vai ser m menos ms. No primeiro caso, ms era menos 1/2, então ficou m mais 1/2, é menos 1/2. E no segundo caso, m menos 1/2. Né? Então, foi aplicado aqui. Então, o valor de ml está colocado aqui também. M menos 1/2 e m menos 1/2. M mais 1/2. Tá? A gente tem, então, agora algo similar ao que a gente tinha antes. No caso, é L mais 1/2. A gente tinha dois coeficientes de Clebsch-Gordon a determinar. Né? Agora a gente tem dois coeficientes de Clebsch-Gordon a determinar. A gente pode usar o método anterior, mas para ser mais... para assim, dar mais diversidade aqui nas nossas respostas, né? Vamos usar um outro resultado. Os cats que são L mais 1/2 m e os L menos 1/2 m, eles vivem em espaços diferentes. Então eles são ortogonais. Então a gente pode usar a ortogonalidade desses cats, usar esse resultado para determinar os coeficientes de Clebsch-Gordon. Vamos fazer dessa forma. Veja, você pode fazer todos usando as relações de recorrência, J menos, J mais, fazer isso, ou pode também alternar com esse método, que é bastante simples. Uma vez que já determinou L mais 1/2 m, já está determinado, a gente já fez, né? Então, agora a gente vai buscar um L menos 1/2 m, tal que seja ortogonal ao L mais 1/2 m. Como? Substitui, né? Então, ela substitui os dois resultados. O primeiro que a gente tem, então, veja, eu escrevi de uma forma mais didática aqui, da seguinte forma. Esse cat da direita é o que a gente determinou antes. Então, ele está aqui, ó, ele está na parte da direita, vezes o coeficiente daquele termo. E no outro cat é o outro coeficiente. Então, sobra ali estes, né? Então, o que aconteceu? Porque eu só deixei aqui os coeficientes que não dão zero. Então, porque a gente tem aqui um bracket que ele os dois termos são iguais, né? Os dois cats são iguais. Quer dizer, projetar um cat nele mesmo. Quero dizer, este termo aqui, qualquer desses dois termos, o L mais 1/2 e o L menos 1/2, os dois são escritos em termos da base dos individuais, dos momentos angulares individuais. Então vai ter esses dois termos. Então, ao projetar um no outro, e eu omiti um passo aqui, quis escrever direto, eu só deixei aquilo que não vai zerar, que são esses dois termos, que são já de termos iguais aqui. Do lado esquerdo, L menos 1/2 m, eu escrevi o BRA correspondente aqui a esse resultado. Tá? Então, esse cat, a gente não conhece esses coeficientes, mas a gente vai escrever o BRA correspondente. Ao escrever o BRA correspondente, em princípio, eu tenho que tomar o complexo conjugado dos coeficientes. Né? A gente vai ver que isso não vai ser um problema. Mas, em todo caso, está aqui. Ó. Então, isso vem do BRA, que nós mostramos ali, e esses são os dois coeficientes a determinar. Esses dois já foram determinados. E, eles sendo ortogonais, o produto escalar vai dar zero. Tá? O produto interno vai dar zero. Então, e dá 1 e dá 1. Então, com isso, nós vamos ter... Bom, coeficientes de Clebsch-Gordon são reais,
Então esse complexo conjugado não vai fazer um efeito de verdade, porque vai ser igual. Então o resultado vai ser o coeficiente de Clebsch-Gordon, o primeiro, vezes 1, eu já omiti esse valor 1, que é esse bracket, e a raiz, a primeira raiz, que é L menos M mais 1 meio, sobre 2L mais 1, mais o segundo, já sem o complexo conjugado, que é número real, mais, que dá 1, e vezes a segunda raiz, igual a 0. Então, escrevemos a relação de ortogonalidade agora em uma linha. Para simplificar agora a nossa escrita, para a gente obter esses fatores, vamos chamar o primeiro coeficiente de Clebsch-Gordon aqui de beta-m. E o segundo, vamos cuidar aqui, vamos chamar de menos alfa-m. Por que menos alfa-m? Porque o que a gente quer aqui? A gente tem raízes igual a 0. Eu vou escrever um em termos do outro. Escrevendo um em termos do outro, se eu não tiver um sinal menos, um deles vai ser negativo. Então, para que o coeficiente de Clebsch-Gordon seja positivo, eu preciso determinar menos alfa-m, que isso vai passar para o outro lado, vai ficar mais alfa-m. Então, vai ter lembramos, esse menos ele está aqui, ele não vai sumir dessa definição. Tá? Ele vai ter que ser respeitado, esse alfa-m, depois no resultado. Com isso, nós temos aqui, então, como fica mais simples essa escrita, né? Que beta-m raiz, primeira raiz, vai ser igual, porque igual, passou esse termo para a direita, alfa-m vezes a outra raiz. O termo 2L mais 1 cancela e fica simplesmente alfa-m escrito em termos de beta-m. Aí vai ficar L menos 1 meio mais 1, L menos M mais 1 meio sobre L mais M menos 1 meio. Já temos a relação entre os dois coeficientes de Clebsch-Gordon que a gente quer. Agora a gente vai além. Esse vetor que a gente quer, esses vetores L menos 1 meio e M, eles também são normalizados. Então, como é que eles são? Como é que eles são dados? Vamos voltar. É o beta-m e o menos alfa-m. Normalizado, normalizado, normalizado. Os três normalizados. Tá? Então, vamos lá. Se esse é normalizado, eu calculo a norma quadrado, vai dar 1. Mas a norma quadrado vai dar alfa-m quadrado mais beta-m quadrado. Assim a gente chamou os coeficientes de Clebsch-Gordon para simplificar essas contas. Então, a gente substitui os valores. O valor de, por exemplo, de alfa-m em termos de beta-m. Então, voltando. Onde tem alfa-m, a gente bota beta-m, essa raiz desses fatores aqui, desse coeficiente. Então, fica ali. Está elevado ao quadrado, então não tem raiz, mais beta-m quadrado igual a 1. Agora só é questão de juntar o beta-m, manipular esses fatores para obter o resultado. Então o resultado vai ser já são os coeficientes de Clebsch-Gordon. Né? Então o beta-m vai ser obtido daqui e o resultado vai ser raiz. Claro, vai ter que ser tomada uma raiz para ficar o beta-m, raiz de L mais M mais 1 meio, que é justamente o que está aqui, sobre 2L mais 1. Esse é o resultado da manipulação dessa expressão de cima. Tá? E o beta-m a gente definiu como sendo, só deu um nome mais curto para o coeficiente de Clebsch-Gordon relacionado a esse valor, né? O spin aqui menos 1 meio. Né? Agora, para obter o outro, é só a relação que a gente já determinou também, que é alfa-m é beta-m, essa raiz. Aplicando, então, esse resultado, a gente tem já os dois coeficientes de Clebsch-Gordon. Vejo que eles não são iguais, né? Tem L mais M e L menos 1 meio. Menos M, mais 1 meio, mais 1 meio. Sobre 2L mais 1. Então, a gente já pode substituir nos resultados. Então,
o resultado para esse caso, que é J total é L menos 1/2, que é o número mais, é o menor valor possível de J, L menos 1/2, vai ser, esses resultados. Estão colocados aqui os coeficientes de Clebsch-Gordan. Cuidando aqui que tem um sinal menos, que tem que ser respeitado, né? Que ele foi da definição, menos αm, que é o que foi definido lá, né? Então tem uma diferença. Esse sinal de menos é importante para garantir a ortogonalidade dos dois, deste e do L mais 1/2. Tá? Quais os valores possíveis de M? Lembrando, o valor máximo é L menos 1/2. E o valor mínimo é menos L menos 1/2. Menos L mais 1/2. Aí subindo em uma unidade, tem todos os valores possíveis. Então, juntando, vamos colecionar os nossos resultados. Então, aqui é um grande ponto da nossa aula, que a gente está simplesmente reunindo os resultados do primeiro valor, do valor maior aqui para J, que é L no momento angular total, número quântico associado ao momento angular total, que é L mais 1/2, M, em termos dos mLs e ms, com esses coeficientes de Clebsch-Gordan. Então, vejo que todos são sinais mais e L menos M, L mais M, com os valores possíveis de M. E o segundo caso é o menor valor de J, que é L menos 1/2, M, com os outros dois coeficientes de Clebsch-Gordan, respeitando aqui que tem um sinal menos no segundo. Tá? Então, ao todo aqui são 4 coeficientes de Clebsch-Gordan que sobraram no final que sobraram, né? Só esses 4 que não são zero e são dados por essa expressão. Claro que aqui está genérico para um caso qualquer, qualquer valor de L, qualquer valor de momento angular. Então um elétron num estado S, P, D, F, assim por diante. A gente pode ver, comparando os dois resultados, que a gente pode escrever, se quiser, numa forma compacta. Então L mais ou menos 1/2 M, aí vai todos os valores possíveis. O menos mais, e cuidando aqui L mais 1/2, mais ou menos 1/2, menos 1/2. Então tem algumas diferenças. E aí estão combinados todos os resultados. Vamos fazer só uma pequena ressalva aqui. Aqui, como a gente pode ver nos dois resultados, nos CATs, o valor de ml é m mais 1/2 no primeiro caso, nos dois casos. Então não é mais ou menos, tá? Não tem esse menos aqui. Aqui é m mais 1/2. O resto parece que está correto. Tá? Só fica esse valor de menos aqui, tem que ser retirado daqui, ele não tem esse valor menos aqui. Vamos então fazer um exemplo aplicar esse resultado que a gente acabou de obter para o caso de uma partícula que está no estado P. Ou seja, estado P corresponde ao L igual a 1, momento angular orbital, né? O valor do número quântico é L. Então, nesse caso, L igual a 1, J vai ser o quê? Vai ser 1 mais 1/2, 1 menos 1/2. Ou seja, vai ser 3 meios ou 1/2. Tá o valor maior de J, correspondendo à primeira classe de vetores que a gente obteve, e 1/2 corresponde ao L menos 1/2, né? Que é o menor valor de J possível, né? Quantos estados tem? Aqui dá para treinar comprovar aqueles valores, se for 3 meios, o valor de J, M vai ser menos 3 meios, menos 1/2, 1/2 e 3 meios. São 4 valores, né, possíveis. E no caso de 1/2 são 2 valores possíveis. Para M vai ser menos 1/2 e mais 1/2.
Tá? Então, tá ali 2, então aplicando na fórmula 2L mais 1, então a gente vê que a gente vai ter 4 estados. Tá? 1, 2, 3, 4 estados ali. No J igual a L mais 1 meio. L mais 1 meio é o 3 meios. Tá? Então 2L mais 1, 1 mais 1, 2 dá 4. Tá? 4 estados são esses 4 estados. Então aquela formulinha na parte geral, ela aqui aplicada, ela dá certo aqui com o que a gente esperaria. Tá? E agora então a gente escreve, coloca aqui o resultado que a gente obteve, que é o caso superior ali, de L mais 1 meio, M, com os coeficientes de Clefft-Gordon. Então dos resultados gerais aqui, o resultado que a gente colocou lá em azul na página anterior. E agora a gente vai rodar os valores de M possíveis. Né? São 4 valores possíveis. Então a gente vai considerar esses 4 valores. Então aqui estão obtidos todos. Tá? Como que são obtidos? São simplesmente substituindo na fórmula obtida os coeficientes de Clefft-Gordon. Então alguns eu quis fazer bem explícito para mostrar que o resultado vai dar aquele esperado. Tá? Então vamos para o primeiro caso. 3 meios é L1, né? Então 3 meios e M igual a 3 meios. O caso maior, o caso de M maior. Então comecei com 3 meios. Então vamos substituir. Substitui todos os valores. Então L é 1 e o M é 3 meios. 1 menos 3 meios, 1 e assim por diante. Então o que a gente obtém aqui? Em princípio teria 2 termos, né? O que acontece com esses 2 termos? O que acontece com esses 2 termos? Vejam esse termo aqui, 1 mais 3 meios mais 1 meio. 3 meios mais 1 meio dá 4 meios. 4 meios dá 2 dividido por 3 meios. Não faz conta ao vivo. Né? Fazendo conta ao vivo, a gente acaba falando de assuntos complexos às vezes e chega nas continhas simples, a gente quer improvisar e acaba dando problema. Então, fazendo aqui uma pausa, tá? Para a gente fazer essa conta bem simples aqui. 1 mais 3 meios mais 1 meio. Então, 3 meios mais 1 meio, 4 meios que dá 2, 2 mais 1, 3. Dividido por 2 mais 1 que dá 3, dá 1. Ufa, deu 1. Né? 3 meios menos 1 meio deu 1 meio. Não, 3 meios menos 1 meio dá 2 meios que dá 1. Então, 1 meio. O valor, então, é 1 e 1 meio para ml e ms. O outro termo, tá? Então deu isso. Agora, o que acontece com o outro termo? Em primeiro lugar, qual que é o problema aqui? Eu nem substituí, eu não quis substituir o valor de m, mas se a gente vai olhar para esse valor de m, nesse caso ele vai ser 3 meios. Né? 3 meios mais 1 meio vai dar 5 meios. Não existe esse estado. É um estado proibido. Então, né, não pode, esse termo não pode existir. Mas será que esse coeficiente dá conta desse termo não existir? Olha, dá, né? Porque 1 menos 3 meios mais 1 meio, então 1 meio menos 3 meios vai dar menos 1. 1 dá 0. Então não tem esse termo. Então por isso que eu toda essa conversa foi para mostrar que a gente aplica a expressão geral que a gente obteve, né? Mas esse caso é um caso trivial e se não tivesse dado só esse termo, estaria errado, né? Não poderia dar um termo com m igual com valor 5 meios para ml, porque não existe esse valor para m, né? ml 5 meios, não existe.
Tá? Então, vejam, outra forma. Isso aqui é ml e ms. E aqui é o valor máximo de m. Eles estão acoplados, né? Tem uma regra de seleção aqui, que 1 mais 1 meio é igual a 3 meios. Então, qual a única forma que tem do ml e o ms se combinarem e levarem ao maior valor possível para m? É eles serem máximos. Não existe outro. Então esse é o único coeficiente. Tem algum momento que a gente usou um argumento desse tipo para eliminar para dizer que um coeficiente Clebsch-Gordan era 1. E aqui é o caso. A gente está vendo que ele é 1. O segundo caso que eu estou mostrando das contas explícitas, aí vocês podem checar depois, é quando então eu vou para 1 meio. Tá? M igual a 1 meio. Aí só substituir aqui, em vez de 3 meios, menos 1 meio, mais 1 meio, e assim por diante. E os resultados daí vão dar esse aqui, 1 sobre raiz de 3, raiz de 2 sobre 3. De novo, olha só, teste de ver se está coerente o resultado. Isso é ml e ms. Um mais o outro, 1 menos 1 meio dá 1 meio, que é o total aqui. Tá certo? Pode ser. 0 mais 1 meio é 1 meio. Recupera o m igual a 1 meio. Se esses dois números somados não dá o da esquerda, é porque está errado. Tá? Tem que dar. É a regra de seleção. É uma das regras de seleção, né? Para os coeficientes de Clebsch-Gordan. O menos 1 meio e o menos 3 meio é a mesma coisa, então, para os valores negativos de ms. Então, menos 1 menos 1 meio vai dar aqui menos 3 meios. Também, somando o ml e o ms, vai dar o menor valor possível de m. E só tem 1. Então aqui eu tenho um coeficiente que é 1. Os outros foram todos determinados, né? Então raiz de 2 sobre 3. Esse é só fazer substituições equivalentes, só que botar agora menos 1 meio para o menos 1 meio para o valor de m nos coeficientes. E aí os resultados vão ser esses. E aí a gente tem o primeiro conjunto de cats, que vão ser os estados possíveis, né, que são 4 estados com, botei em azul aqui os resultados, tá, com os coeficientes de Clebsch-Gordan certos aqui. Tá? Agora se a gente vai para os outros, para outra possibilidade, que é o j igual a l menos 1 meio. Tá? Voltamos. Esse aqui. Então, J vai ser L mais 1 meio ou L menos 1 meio. Vamos para o L menos 1 meio, que é o 1 meio. Esse nós já terminamos. Aqui. 2L, então é 2 estados. Vocês viram que está já se aproximando do final, né? A gente está fazendo aplicação dos resultados que a gente já obteve. Então vamos lá. Agora mais direto, escrevendo então esses cats, então, L menos 1 meio, M, já com os coeficientes de Clebsch-Gordan determinados, com o sinal menos, lembra que tinha um sinal menos ali, a gente pode aplicar isso para 1 meio, então J é igual a 1 meio, e o M é mais 1 meio e menos 1 meio, então são dois estados, né? Então, substituindo o valor de m em todos os lugares, a gente está aqui feito um caso explicitamente, deu raiz de 2 sobre 3, menos 1 sobre raiz de 3, e outro termo deu 1 sobre raiz de 3, menos raiz de 2 sobre 3. Veja que deu diferente aqui um pouquinho, mas deu uma estrutura semelhante, né? O 1 sobre raiz de 3 e o raiz de 2 sobre 3, e o sinal menos, eles meio que aparecem, se alternam ali, em valores, em lugares diferentes. Então, esse é o exemplo que eu queria resolver, mostrar uma partícula no estado P. Você pode fazer uma partícula no estado S, que seria L igual a 0, uma partícula no estado D, que seria L igual a 2.
você já pode imaginar que L igual a 2 vai dar uma multiplicidade maior de estados, mas não vai alterar a forma de determinar os coeficientes, né? Já está aqui, já pode usar esse resultado, inclusive. Tá? Mas esse foi o exemplo que a gente resolveu. Agora, o último tópico que a gente vai falar é sobre interação spin-órbita. Na verdade, toda essa aula é sobre acoplamento spin-órbita, mas a gente falou em termos do acoplamento enquanto soma de momentos angulares. Agora, existe um termo no Hamiltoniano que vai ser relevante em alguns casos, né? Então, que o momento angular orbital e o momento angular de spin, eles são realmente acoplados por um potencial spin-órbita. Como é que é normalmente esse potencial, qual é a cara desse potencial? Então está mostrado aqui, o acoplamento, então, L escalar S, então tem realmente um acoplamento, tá? Tem uma relação entre os dois momentos angulares, eles estão em espaços diferentes, tá? E multiplicado por um potencial radial, tá? Então, geralmente problemas de força central que pode ter esse problema, tá? Que vai ser relevante para vários casos. Por exemplo, metais alcalinos, no átomo de hidrogênio, vai ser relevante esse potencial. Tá? Então isso seria colocado na equação de Schrödinger e fazer todo o cálculo da equação de Schrödinger. Ou, usando algum método para incorporar esse resultado no Hamiltoniano, por exemplo, usando teoria de perturbação, que é o próximo grande assunto que a gente vai tratar, tá? A partir das próximas aulas, então. Tá? Mas aqui nós só vamos falar sobre o potencial em si. E a gente já sabe tratar o L mais S. Se a gente escrever J é L mais S. Então, escrever J ao quadrado vai ser L mais S ao quadrado. Vai ser o quadrado do primeiro, L quadrado, mais S quadrado, mais 2 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 2L vezes S. Então, o que entra no potencial spin-órbita é o L vezes S. Então, vamos botar 1 meio de J2 menos L2 menos S2. Essa é a cara, então, do potencial spin-órbita. Isso multiplicado por o V de R. Tá? É importante notar aqui que, por enquanto, nós estamos trabalhando com operadores. Tá? Todos eles são operadores. Inclusive o L vezes S, o J2, o L2 e o S2. Eles não são números. E eu não estou escrevendo um chapeuzinho ali para denotar isso, mas isso fica implícito. E o resultado final desse slide vai ser o spin-órbita já com os números, já depois de atuado o operador sobre os cats correspondentes. A questão, como é que eu posso aplicar esse L vezes S de forma a... Quais serão os autoestados desse operador, desse potencial spin-órbita? Ora, ele é constituído por J2, L2, S2. Então, os autovetores simultâneos de L2, S2, J2 e de JZ, que a gente também sabe, os autovetores simultâneos então do total, né, também são autovetores de L vezes S, porque L vezes S é constituído por esses. Então, se esses que a gente acabou de escrever, em termos dos coeficientes de Clebsch-Gordan, os totais, né, eles são autovetores desses operadores, então também são desses, do L vezes S. Então, aplicar o L vezes S, e aqui eu coloquei, então, vamos colocar por extenso. A gente, às vezes, omite o LS no ket do JM, né? Ou seja, no momento angular total. Então, o J mais 1, H cortado ao quadrado, e o M, H cortado, que são os autovalores correspondentes, né? Então, o J e o M, mas o LS está ali. O L, está lembrando que está relacionado ao autovalor de L2, que é LL mais 1, H cortado ao quadrado, e o S, que muitas vezes aqui, nos nossos casos que a gente tratou, é 1 meio,
poderia ser outro valor, enfim, por elétron é 1 meio, aí, então, S mais 1 H cortado ao quadrado, seria o alto valor. Então, L vezes S aplicado vai ser 1 meio J2 menos L2 menos S2 aplicado. Ora, aplicado, J2, a gente já tem as equações de autovalores deles, né? Da aula passada ainda. Então, J mais 1, H cortado ao quadrado. L mais 1, H cortado ao quadrado. E S mais 1, H cortado ao quadrado. Tudo fatorado, sinais menos e o meio aqui fatorado. Tá? Então, a partir de agora, LS era um operador, ele atuando nesses autovetores, ele vai dar esses autovalores aqui. Então, isso aqui já é um número. Então, agora o que a gente pode fazer é projetar no LSJM, ou seja, fazer esse sanduíche aqui, só que vai ser um número, né? Então, nós já temos esse número. Se projetar no LSJM, vai dar 1. Então, sobra realmente esse número que está aqui. Tá? Então, o valor esperado desse termo. Né? Então, H cortado ao quadrado sobre 2, JJ mais 1, menos LL mais 1, menos S mais 1. E agora tem um detalhe, né? Porque J não tem um valor só. A gente acabou de analisar que o J tem dois valores possíveis, L mais 1 meio e L menos 1 meio. E aí dá diferente aqui o resultado para o acoplamento spin-órbita. Isso vai ser relevante. O hamiltoniano vai ser diferente. Os autovalores vão ser diferentes. Tá? Então, tema de casa, fazer o que eu fiz, que é substituir L mais 1 meio no J. Então, L mais 1 meio vezes L mais 1 meio mais 1. E simplificar. S é 1 meio vezes 1 meio mais 1. Aí dá 1 meio mais 1 dá 3 meios, 3 quartos. Então, menos 3 quartos. Fazendo as simplificações, você vai obter esse resultado aqui para o primeiro. Ou seja, L sobre 2, H cortado ao quadrado. L sobre 2, H cortado ao quadrado, se J for igual a L mais 1 meio, é o caso superior. Né? O valor menor de J, que é L menos 1 meio, se eu substituir J por L menos 1 meio, eu faço isso aqui e substituo o valor de S também, aí o resultado vai ser esse outro. Então, cuidado, tá? Quando for estudar a interação spin-órbita, o acoplamento spin-órbita, na hora de analisar lá o hamiltoniano e as energias e assim por diante, autovalores, depende do estado, vai ter valores diferentes. Isso a gente pode trasladar agora, quer dizer, colocando, analisando, aqui era o L vezes S, valor esperado, né? Colocando agora o potencial spin-órbita, vou ter que só multiplicar por V de R, então esse mesmo valor. Então, o valor, já em termos de potencial aqui em número, né? Potencial spin-órbita vai ser o primeiro 1 meio de LH cortado ao quadrado, V de R, para o caso JL mais 1 meio, e o valor de baixo, só multiplicado por V de R, menos 1 meio, V de R, L mais 1, H cortado ao quadrado. Para o caso J é igual a L menos 1 meio. Então esse é o resultado final dessa nossa aula, essa nossa última aplicação. E esse assunto vai voltar depois, quando a gente quiser estudar, por exemplo, o átomo de hidrogênio, considerando a interação spin-órbita. Então são correções ao átomo de hidrogênio usual que se estudou, que ele não é o caso, não está incluindo todas as possibilidades. Né? Um efeito importante é o efeito de interação spin-órbita. Tá? Então isso pode voltar depois, quando for estudar física atômica, no contexto da teoria de perturbação independente do tempo.
Então aqui são nossas referências, os mesmos livros, Zethile, Sakurai, Lebelak e também o Cohen. E a música que vocês estão ouvindo, Alberto Nepomuceno, que é um compositor brasileiro. Tá? Eu ia dizer isso no final. Isso encerra nossas aulas sobre composição de momentos angulares. Um abraço, bom estudo!